Amém? Glórias a Deus. Mateus capítulo 28. Mateus 28, eu sei que ainda existem outros textos que falam, como Marcos 16, Lucas 24, como João capítulo 20, mas hoje a ressurreição do Senhor nós nos basearemos em Mateus capítulo 28. Desde o versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados como mortos. Mas o anjo do Senhor, o anjo respondendo, disse: não tenhas medo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus sai ao seu encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temas, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Senhor ressuscitou. Glórias a Deus. Desde já eu já peço paciência dos irmãos comigo. Eu estou um pouco ainda debilitado da minha voz. Eu vou beber bastante água aqui. Os irmãos tenham paciência comigo hoje. Então, amados irmãos, hoje é o dia que a gente celebra a ceia, Como de costume, todos os terceiros domingos. E nós iremos hoje novamente celebrar a ceia do Senhor, lembrando da morte, lembrando da ressurreição do Senhor que nos trouxe vida. Mas antes vamos meditar nessa passagem, uma passagem importantíssima para que hoje nós vamos receber do Senhor esse importante alimento que é a palavra. Então diz o texto, amados irmãos, o primeiro versículo da sua Bíblia, do capítulo 28, diz que no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, o domingo, então Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Segundo os outros evangelhos, as outras narrativas, Lucas, João, como citei, 20, Lucas 24, Marcos também, aconteceram várias situações durante esse desdobramento entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E diz o texto, e outros são mais enfáticos e incisivos, e que Jesus, ele é crucificado na hora sexta. Aqui, os judeus tinham uma forma de computar as horas, mas nas nossas horas seria então meio-dia. Então Jesus é crucificado meio-dia e ele morre, tem a morte quando ele diz que está consumado às 3 horas da tarde. Então, a hora nona no calendário judaico, nas horas judaicas. E diz que dentro desse período, irmãos, as narrativas, depois vejam, com mais cuidado na sua casa, diz a narrativa que entre esse intervalo do meio-dia às 3 horas da tarde, o que acontece? Há trevas sobre a face da terra. Trevas densas. Imagina, meio-dia você vê trevas como se fosse a noite, como se fosse já 10, 7 horas, 8 horas da noite. Então havia trevas no meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas densas. Segundo Mateus 27 e 45, fala que aconteceu este fenômeno. E logo após a morte de Jesus, houve, como disse, alguns desdobramentos, como a questão que José de Arimateia, que
servia ao Senhor em secreto, né? Era um importante membro do Sinédrio, tinha sua influência perante o governador. Então ele vai diante de Pilatos e faz o quê? Pede o corpo do Senhor Jesus. Ele pede o corpo do Senhor Jesus e ali Pilatos consente, diz sim, vai lá, ok, pega o corpo do Senhor Jesus. E o que a José faz? Pega o corpo, envolve em um linho fino e coloca em um sepulcro onde ninguém havia sido colocado. E aí, nesse meio termo, a gente sabe que os judeus foram lá, sabendo que havia a história, e Jesus dizia para os seus discípulos que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então, os judeus, com inveja, eles vão e falam com Pilatos também, olha, coloquem guardas ali no túmulo, porque senão os discípulos vão roubar o corpo do Senhor Jesus, e ali eles dizem nas palavras dele, né, o pior erro será maior agora do que o primeiro. Então, irmãos queridos, ele então coloca uma guarda no túmulo e também tem autorização de Pilatos para isso. Mas nesse interim, uma série de coisas acontece. Veja que os desdobramentos estão acontecendo. E aí então, irmãos, nós temos as figuras de quem? De algumas mulheres. Diz o texto que no versículo 1 ainda fala que Maria Madalena e também outra Maria. Nos outros textos nós temos que outras mulheres, como Joana, também estavam acompanhadas ali dessas outras mulheres. E todo esse processo é acompanhado por elas, porque elas também estão acompanhando a crucificação de Jesus. Elas estão ali meio que de longe, segundo a narrativa de Mateus 27:61. Elas estavam ali assentados, irmãos, de frente para o sepulcro do Senhor. Então, irmãos, elas achavam-se ali, Mateus 27:61, capítulo anterior, Maria Madalena de frente ao sepulcro, junto com a outra Maria. E, irmãos, imagina o sentimento dessas mulheres, imagina como estava o estado de Maria Madalena, de Maria também. Imagina que elas estavam ali sentadas, observando, porque eram muitos acontecimentos, e elas, eu creio que não acreditavam no que estavam vendo, pois Jesus havia morrido, o Mestre havia morrido, alguém que tinha transformado a vida delas para sempre, alguém que já havia feito tantas coisas por elas, amados, e elas estavam estarrecidas com toda certeza, porque Jesus já não estava com elas ali. E o capítulo anterior as identifica, o capítulo 27 também as identifica. Você está aberto aí também, deixa eu só pular um atrás. E diz o versículo 55 e 56, que as mulheres estavam observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia. Elas então acompanhavam o ministério de Jesus desde o começo, ali onde Jesus começou o seu ministério. Diz o texto também, para servirem, entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Irmãos, e não há quem caminhe com Jesus que não seja transformado. Aquelas mulheres foram transformadas por Jesus. E diz o texto, Lucas capítulo 8, versículo 2, diz que Jesus transformou a vida de todas elas, inclusive a de Maria Madalena, a qual diz o versículo 2 do capítulo 8 de Lucas, que o Senhor te retirou dela 7 demônios, 7 entidades malignas que possuíam aquela mulher, Maria Madalena. Então Jesus transformou a vida dela. Jesus transformou a vida dela e de todas aquelas mulheres que estavam acompanhando Jesus desde o começo da sua trajetória. E onde Jesus passa, ele transforma vidas. Onde Jesus passa, ele faz a diferença. Ele faz algo diferente, algo novo, amados irmãos. E Jesus fez isso pela vida delas, transformou a vida daquelas mulheres, e para sempre elas nunca foram a mesma coisa. Exatamente, queridos irmãos, nesse momento, por isso agora há um misto de sentimentos. Há um sentimento de tristeza daquelas mulheres. Há um sentimento também de angústia e de choro, pranto, de saber que, poxa, o Senhor Jesus já não está mais conosco. Olha o que fizeram com o Senhor Jesus. Olha o que eles fizeram, crucificaram o nosso mestre, irmãos. E elas estão sentadas, então, observando o que vai acontecer. Então José coloca o corpo do Senhor Jesus, a pedra já está posta. E elas ficam observando e pensando ali, acompanhando o que vai ser
acontecer, o que vai acontecer agora, a partir de agora. Então elas vão e decidem já o que fazer. Só que existia um problema. Já estava começando o sábado judaico. E nós sabemos que no sábado os judeus não fazem nada, né? Os judeus, eles têm essa tradição, receberam de Moisés, que não podem fazer nada no sábado. Então, a sexta-feira já está acabando. A gente sabe que o período que começa o sábado era 6 horas da tarde. E elas estavam ali olhando, já imaginando o que fazer. Mas elas não podem fazer, porque vai começar o sábado. E é aqui que diz no capítulo anterior, né? Que vai começar o dia da preparação, versículo 62. E elas estão ali, ficam ali, irmãos. E elas então vai ter que aguardar acabar o sábado, para que quando começasse o domingo, o primeiro dia da semana, elas vão então ao encontro do Senhor Jesus no sepulcro ali encontrar com Ele. Mas eu fico imaginando como elas devem ter conversado. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos esperar então o sábado acabar, né? Vamos esperar, vamos seguir o rito aí judaico, e aí no comecinho do despontar do domingo, do alvorecer, então nós vamos lá e vejamos o nosso mestre. E aí foi isso que aconteceu. E creio que foram horas intermináveis, amados. Imagina o sábado daquelas mulheres como foi interminável, porque elas queriam ver Jesus, elas queriam fazer algo por Ele, porque Jesus já havia transformado a vida delas, Jesus já tinha feito ali coisas inimagináveis, não só delas, mas dos discípulos e de aqueles a qual acompanhavam Jesus Cristo. E aí quando se encerra o sábado, finalmente, e o Lucas, no capítulo 24, é outra narrativa paralela ao texto da ressurreição, ele aí quando acaba o sábado, aí diz, no primeiro dia da semana, assim como nós lemos aqui, de manhã, já no alvorecer do domingo, bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro e as especiarias aromáticas foram levar, né? Que haviam preparado junto com elas. E, irmãos, elas querem então retribuir aquilo que Jesus fez na vida delas. Elas querem então cuidar de Jesus, elas querem ali estar com Jesus, e com toda certeza, se é que ainda existiam lágrimas para serem roladas dos seus olhos, essas lágrimas continuariam a ser roladas. Elas estavam tristes, então elas estavam ali, vão cuidar do Senhor Jesus, mas elas não, amados, acreditam que vai acontecer na sequência, porque imagina comigo, elas estão indo a um sepulcro com especiarias para cuidar das feridas de Jesus, do corpo dele, mas elas jamais imaginariam o que vai acontecer daqui a pouco e querem retribuir. Então elas vão ao corpo para perfumar, vão ao sepulcro para perfumar o corpo do Senhor, e elas não estão entendendo, depois de tudo que aconteceu, Jesus morreu, a morte do Senhor Jesus de Nazaré ainda estava fresco nas suas memórias. E isso é natural, irmãos, quando a gente perde alguém que a gente ama, né? Quando a gente perde alguém que a gente gosta, a gente também chora. A gente também fica com um vazio dentro do nosso peito, né? Ficamos totalmente desmontados. E exatamente era esta a situação daquelas mulheres. Algo natural de se imaginar que não terá mais aquela pessoa ao seu lado, não terá mais aquele que, principalmente Jesus, que tinha feito tanto por elas. Elas ficaram ali totalmente desmontadas perante essa situação. Então o choro e a tristeza era algo natural por aquelas mulheres, porque elas amavam o Senhor Jesus. Mas a pergunta, irmãos, hoje é a palavra do Senhor: o que tem a ver com estas mulheres? Qual é a relação dessas mulheres comigo e com você? O que de fato essas mulheres têm a ver comigo e com você que está aqui hoje? Qual é a semelhança, irmãos, dessas mulheres conosco que estamos aqui? Saímos das nossas casas para adorar o nome santo do Senhor e daqui a pouco então participaremos da ceia dele. Qual é esta relação que tem entre nós e aquelas mulheres que estavam de frente para aquele túmulo de Jesus? É claro que assim, irmãos, eu sei que você já começa a entender. Assim como o Senhor Jesus transformou a vida daquelas mulheres, assim como o Senhor Jesus transformou para sempre a vida delas, assim como Ele fez tanto por aquelas mulheres, um dia também, e você sabe exatamente muito bem disso, que Ele também me transformou a sua vida, transformou a minha vida. Hoje nós não somos mais os mesmos, não é? Nós não somos mais aqueles de antigamente.
Assim como o Senhor transformou a vida delas, o Senhor transformou a nossa vida. E é impossível, amados, esquecer aquilo que Jesus fez por nós, não é? É impossível esquecer o que Ele fez pelas nossas vidas. E é esse milagre que fez que Jesus, irmãos, que Jesus fez na nossa vida, gerou algo dentro de nós. Também gerou o quê? Um amor. Um amor dentro de mim e de você. Por mais pequeno que for você, eu tenho certeza do que vou falar aqui. Você que está aqui hoje nutre com toda certeza um amor pelo Senhor, não é? Eu não estou errando aqui. Todos vocês e eu também nutrimos um sentimento de amor. Pode ser um amor pequeno, um amor que ainda vai avançando, vai crescendo, mas todos nós, irmãos, somos gratos, não é? Pelo aquilo que o Senhor fez por nós. Todos nós somos gratos, somos totalmente gratos e felizes, assim como aquelas mulheres, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, irmãos. Do contrário, você nem estaria aqui hoje, você estaria na tua casa, você estaria dormindo, né, descansando, né? Nem estaria aqui hoje, do contrário, mas você está aqui hoje porque você tem um sentimento de gratidão e de amor por Jesus, por tudo que Ele fez, e exatamente hoje nós vamos lembrar daquele sacrifício que Ele fez pelas nossas vidas. E foi através, irmãos, desse sacrifício que nos regenerou, foi através dele ter nos alcançado que nos transformou a nossa vida, nos deu uma nova vida. E principalmente, amados, uma oportunidade ímpar e de em breve estar com Ele para sempre na vida eterna. Esse é o que nos move a esperança da igreja. Aleluia, glórias a Deus. Mas tem mais uma coisa em comum com aquelas mulheres e nós. E perceba que assim como elas no alvorecer do primeiro dia da semana, do domingo, saíram de madrugada, esperou o sábado acabar, então saíram, vamos encontrar com Jesus, vamos encontrar com o nosso mestre, vamos lá para tratar, cuidar dele. Nós também, irmãos, hoje saímos das nossas casas, hoje é domingo, amanhã fria, ainda gelada, né? Nós saímos das nossas casas também para encontrar com Jesus, não é? Todos nós saímos da nossa casa para adorar, para nos render, nos humilhar na presença dele e buscarmos deles as forças que tanto nós precisamos para continuar a nossa jornada. Assim como elas saíram naquela madrugada, naquela manhã de domingo para encontrar com Jesus, eu e você saímos da nossa casa também, domingo hoje, de manhã, para encontrar com o nosso Mestre, com o nosso Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei, o nosso Messias, o nosso Deus. E é isso, irmãos, o que há de comum é que aquelas mulheres amavam, assim como eu e você amam o Senhor. E ela sai também no domingo e nós saímos ao encontro também do Senhor, saímos das nossas casas no domingo. Só que existe, e aí é o ponto-chave agora, antes de a gente celebrar a ceia, existem certas situações, em alguns momentos, irmãos, que embora nós amamos Deus, embora nós amamos Jesus Cristo, embora nós sejamos gratos por tudo que Ele fez por mim, por você, embora nós temos esse sentimento de gratidão, de amor por Ele, com o passar do tempo, determinados momentos de distração que ocorrem na vida do crente, na vida do cristão, de uma cristã, há certos momentos que acontece que nós vamos perdendo uma sensibilidade, nós vamos perdendo uma noção e de certa forma nós muitas vezes não acreditamos do tamanho do poder que Jesus tem, do tamanho do poder que Deus tem. Às vezes nós limitamos o poder de Deus, às vezes nós achamos que Ele é tão pequeno, às vezes nós achamos que Ele não pode resolver certas situações da nossa vida, às vezes nós pensamos, poxa, Jesus nunca vai resolver esse problema que eu tenho, Jesus Ele não pode resolver essa situação. E aí nós vamos perdendo essa sensibilidade e vai limitando o poder de Deus. E aquelas mulheres, irmãos, elas vão ao sepulcro, elas não imaginavam o que ia acontecer. Elas vão ao sepulcro cuidar de alguém morto. Elas vão ao sepulcro cuidar de um Jesus que já não podia fazer mais nada por elas. Elas vão ao sepulcro para tratar do corpo do Senhor Jesus. Imagina, elas não imaginavam que Jesus ia ressurgir. Por mais que Jesus já tinha avisado para elas, olha, e para os discípulos, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Importa que aconteça isso comigo. Olha, os judeus vão me prender, vão me matar e vão me crucificar. Elas haviam esquecido de tudo isso. Embora Jesus dissesse para elas, elas não estavam convictas de que isso iria acontecer, irmãos. E exatamente, irmãos,
Elas não tinham condições ali naquele momento de entender, não, Jesus disse que ressuscitaria, então vamos acreditar. Não, elas simplesmente pegam as especiarias, elas pegam ali todos os produtos para então tratar de Jesus, das feridas de Jesus. E nos textos discorrentes nós vamos ter mais informações sobre isso. E aí, irmãos queridos, elas vão ao sepulcro, e o sepulcro encontrar com Jesus, que já estava morto para elas, e que na mente delas não havia condições nenhuma, queridos irmãos, de Jesus ressuscitar. Tamanho foram os flagelos que Jesus recebeu. Então, imagina elas, não, Jesus não pode ressuscitar, pois ele foi tão flagelado, foi tão açoitado, foi tão ali flagelado, recebeu tantos flagelos, então é impossível que Jesus se ressuscite aqui. Então, mas meu irmão, minha irmã, que hoje você entenda que nós não podemos limitar o poder de Deus. Não limite jamais o poder do Senhor Jesus, irmãos. Nós não podemos fazer isso, limitar aquilo que Ele pode fazer ainda nas nossas vidas. Jamais faça isso. Ele tem todo o poder. Nós cantamos, Ele é poderoso, né? Poderoso Deus, Ele pode tudo. E isso, irmão, que Jesus muitas vezes nós não entendemos. Às vezes Jesus não pode fazer isso. Esse problema é impossível de ser resolvido, né? Inclusive muitas vezes muitos erros que a gente comete sucessivamente, muitos pecados, você já não consegue mais entregar para o Senhor para que Ele resolva. Às vezes a gente está assim, às vezes a gente não acredita mais que Jesus pode continuar nos libertando deste mal que muitas vezes está em nós. Nós esquecemos, irmãos, muitas vezes de algo que Ele fez muito difícil nas nossas vidas, não é? Algo que Ele mudou, Ele transformou para sempre o rumo das nossas vidas. E muitas vezes nós esquecemos que Ele pode fazer muito mais, como a gente falou ontem, né, no versículo inicialmente, o Efésios 3:20, que Ele vai muito além, Ele infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, e às vezes nós limitamos o Senhor Jesus. Mas, meu irmão, muitas vezes a gente acha difícil isso, né? Muitas vezes a gente acha que, poxa, é difícil o Senhor me libertar disso, é difícil para o Senhor fazer isso, a situação me curar, me libertar de certas coisas que eu faço. Mas perceba que Ele fez coisas mais difíceis por nós, nos libertando na nossa vida regressa, não foi? Olha a vida que a gente levava antes, olha, presta atenção na tua história lá no passado, o que Ele fez, que Ele conseguiu te libertar. E hoje muitas vezes nós falamos, poxa, coisas tão pequenas que estão na nossa vida, você acha que Ele não consegue mais, que Ele não tem o poder para libertar você, mas Ele tem. Saiba disso, meu amado, que Ele tem todo o poder. Veja o versículo 18 desse mesmo capítulo, diz que Jesus foi dado para Ele todo o poder no céu e na terra. Então Ele tem todo o poder, irmão. Não subestime jamais o poder do nosso Deus. Então, meu irmão, Ele tem todo o poder, inclusive para nos libertar de situações que ainda nos prendem, de cativeiros que ainda estamos ali presos, de situações que nós temos errado. A gente pede perdão, mas a gente volta a errar. A gente pede perdão, mas volta a cometer os mesmos erros. O Senhor, Ele é capaz de fazer essa libertação. Ele é poderoso. Sempre creia e tenha isso com você. Mas no versículo 2, 3 e 4, acompanhe comigo. Diz que houve um grande terremoto, né? Um anjo do Senhor veio, desceu do céu. Ali o que aconteceu? Removeu a pedra. E aí fala do aspecto dele e que os guardas estavam com medo dos anjos. No 5 diz que o anjo do Senhor responde àquelas mulheres, né? E diz para elas, olha, não tenhais medo, pois eu sei quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Então, o anjo sabe das intenções delas. O anjo sabe que elas foram lá encontrar com Jesus crucificado. Em outros versículos, a narrativa de Lucas diz que é mais emblemática quando o anjo questiona aquelas mulheres. O versículo 24, o capítulo 24, versículo 5 diz que elas estão amedrontadas, com medo, abaixam o rosto. E aí o anjo pergunta para ela, olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então o anjo sabe que elas foram lá encontrar alguém morto, alguém que não podia mais nada, alguém que não podia fazer mais nada por ela. Então Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Então agora é a nossa vez de cuidar de Jesus. Então o anjo ele declara e fala, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Naquela ocasião o anjo
estava ali. Elas tinham um anjo para orientar elas, para dizer o que fazer. Olha, ele não está aqui, pois ele vive, ele está ressurreto, ele ressuscitou. Elas tinham um anjo para orientar elas, irmãos. E hoje, irmãos, nós temos não só o anjo, mas nós temos quem? Que intercede por nós, que é o teu consolador, que é o teu ajudador. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Aquelas mulheres tinham o anjo para orientar, dizendo: olha, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão vindo procurar um vivo entre os mortos? O que vocês estão fazendo? Eu sei que vocês vieram fazer aqui. Eu sei que vocês vieram procurar a Jesus que foi crucificado na ótica de Mateus. E aí o anjo pergunta para ela, ele não está aqui, orienta elas e fala o que elas têm que fazer. Olha, vão adiante, fala com os discípulos e vão adiante, porque Jesus vai encontrar com vocês na Galileia. E naquela ocasião, o anjo foi e orientou elas. E ele diz para elas, versículo 6, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito, vinde ver o lugar. Então eles apresentam o local que Jesus foi ali sepultado. E ali eles falam, vede o lugar onde Jesus já disse. E o 7, ele continua orientando o anjo para elas. Ide, pois, imediatamente dizer aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis, eis que vô-lo tenho dito. E saiu elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria e correram anunciando aos discípulos. Jesus ressuscita. Então elas tem ali o anjo dá essa notícia, né? Aparece para elas que Jesus ressuscitou. Por mais que elas não acreditavam na ressurreição, então agora o anjo diz para ela, não, ele não está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. Mesmo que elas não acreditavam que era possível disso acontecer, limitando Jesus, limitando o poder de Deus, limitando o poder que Jesus tinha de ressurgir, ser o primogênito dos mortos. E assim, irmãos, como aquelas mulheres, vocês mesmos disseram, hoje nós temos o Espírito Santo que nos orienta, que nos fala o que nós temos que fazer, né? Que nos dá ali, nos fala aos nossos ouvidos, né? Está na terra guiando a igreja, guiando nós, para que nós também estejamos orientados por eles. E então, amados irmãos, nessa manhã o Espírito Santo está aqui, como ele está na tua vida, como ele está com você todos os dias, né? Na tua oração, quando você ora, ele está representando você ali, né, com gemidos inexprimíveis. Hoje você tem o Espírito Santo para te guiar, para te orientar, né, para falar. Embora você precise aguçar os teus ouvidos, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Hoje nós temos ele. E hoje, da mesma maneira que ele está na tua vida, na tua trajetória, hoje ele está aqui nesta manhã para realmente perguntar para você, através dessa palavra, através dessa mensagem, irmãos, através desse momento que nós estamos aqui, para celebrar a ceia do Senhor. Hoje é domingo. Nesta manhã, ele está aqui hoje para perguntar para você, qual o Jesus que você veio encontrar aqui hoje? Qual é o Jesus, irmãos, que nós viemos encontrar aqui? Qual o Jesus que você estava na sua intenção, na sua casa? Poxa, hoje eu vou encontrar com Jesus. Hoje eu vou lá na igreja para adorá-lo, mas para realmente conversar com Jesus, para dizer para ele as minhas demandas, o que eu preciso. E hoje é essa a pergunta que ele faz para nós, irmãos. O Espírito Santo faz para você. Qual Jesus você vem encontrar aqui hoje? Será de fato que é como essas mulheres que tinham, claro, uma boa intenção, amavam, assim como eu e você amam o Senhor, temos gratidão por ele, mas qual é o Jesus? Será que nós viemos encontrar um Jesus limitado, um Jesus que já não pode fazer mais nada por nós? Um Jesus que já está morto e ele já fez o que tinha que fazer por mim e por você, portanto já não pode fazer mais nada? Ou será que eu e você viemos encontrar um Jesus poderoso, um Jesus que tudo pode, que venceu a morte, ressurgiu dos mortos e que tem todo o poder, irmãos, e pode continuar transformando vidas? Qual é o Jesus que nós viemos encontrar? Eu já fiz a minha escolha. Qual é a tua resposta? E eu sei que você vai responder a mesma coisa que eu, né? Nós viemos, irmãos, encontrar um Jesus poderoso. Um Jesus que tudo pode, que venceu a morte. Por isso você está aqui hoje, que ressurgiu dos mortos, foi o primogênito dos mortos. E, irmãos, ele pode, continua. E se você desejar, se você quiser, ele pode continuar transformando as nossas vidas. Até que naquele grande dia nossas vestes sejam brancas como a neve e nós possamos encontrar com
com Ele para sempre. Então, meus irmãos, eu creio que você já está refletindo nessa palavra. Eu creio que você já está entendido que o Senhor quer falar hoje, nesta manhã. O anjo orienta elas. E os discípulos, então, para encontrar os discípulos que Jesus ressuscitou. Fala para eles, Jesus vai encontrá-los na Galileia. E muitas das vezes, irmãos, quando nós somos orientados pelo Espírito Santo, assim como aquelas mulheres foram, quando nós fazemos boas escolhas, algo acontece. O Senhor nos surpreende quando a gente faz boas escolhas, quando a gente escolhe a decisão do Espírito para as nossas vidas, que Ele sabe sempre tem o melhor para as nossas vidas. E no versículo 8, elas vão apressadamente. A tristeza e a alegria se tornaram, a tristeza que elas estavam sentindo se tornaram em alegria, e elas puderam então anunciar aos discípulos o que aconteceu naquele momento. Toda a tristeza transformou em alegria. E muitas das vezes nós estamos assim, nós estamos tristes, abatidos. O Espírito Santo vem, nos dá alegria, nos conforta e nós podemos retomar as forças que nós precisamos. E nós precisamos, irmãos, continuar acreditando no Espírito Santo, continuar acreditando que Ele pode fazer algo novo nas nossas vidas, que Ele tem o poder, pois o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Que você continue acreditando no Espírito Santo, para que Ele possa continuar, irmãos, transformando as nossas vidas. Que não haja dúvida no teu coração, amados, de que Jesus, Ele pode fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Sempre lembre Efésios 3:20. E para terminar, que você entenda, aquelas mulheres saíram da presença do anjo, felizes, radiantes, sabendo o que teriam que fazer. Convictas de que Jesus podia sim ressurgir dos mortos, tinha todo o poder, mas só do fato do anjo ter falado com elas, né, irmã? E então elas foram ali encontrar com os discípulos, acreditaram que o Senhor Jesus sim, Ele é poderoso, pôde então ressurgir dos mortos. E quando a gente menos espera, quando você menos espera, quando você está alegre, está feliz, o Espírito Santo falou com você, né? E você pode ser consolado pelo Espírito Santo, entendido o real poder que Deus tem nas nossas vidas. O Senhor Jesus ainda Ele nos surpreende, amados. Ele ainda nos surpreende. E pode ficar aqui, irmã, fica aqui. Então, acompanhe comigo o que aconteceu no versículo 9. Elas foram ali encontrar, né? O versículo 8 fala que elas saem da presença do anjo. Já no 9, olha o que acontece. Acontece uma surpresa, né? Indo elas dar as novas aos seus discípulos, o que acontece ali? Eis que quem aparece diante delas? Jesus Cristo. Jesus então sai-lhe ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. 10. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Então, irmãos, Jesus, Ele nos surpreende. E Ele quer nos surpreender hoje, nessa manhã. Se você confiar nele, se você disser: não, Senhor, eu creio que o teu poder, o Senhor é poderoso. Eu muitas vezes limitei o teu poder, Senhor. Precisa entender que Jesus, Ele é poderoso. Se você acreditar que Ele é poderoso, Ele vai te surpreender. Assim como Ele surpreendeu aquelas mulheres, elas já estavam alegres, felizes. Então elas vão correndo dizer aos discípulos, de repente quem aparece? Jesus aparece para elas e as surpreende, elas adoram Jesus. E aí Ele mesmo fala o que elas têm que fazer. Se coloque de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor.